Olá, nós somos alunos do quinto semestre da Faculdade de Medicina da UFC, vinculados ao módulo de Nutrologia. E hoje vamos falar um pouco sobre as indicações de nutrição parenteral. Nós vamos falar sobre o que é e quando fazer, como devemos fazê-la, quais os possíveis riscos e complicações e quando devemos voltar à dieta interal ou oral. Então, inicialmente, a nutrição parenteral total, NPT, é quando ocorre um suprimento nutrológico por via intravenosa, endovenosa, e ela ocorre em pacientes que estão em estado grave ou quando a via gastrointestinal desse paciente está inacessível, é ineficaz ou contraindicada para a nutrição. Como indicações de nutrição parenteral, nós temos pacientes que realizaram ressecções maciças do intestino, por exemplo, para tratamento de tumores, pacientes com enterite, diarreia grave, vômito intratável, pancreatite da forma necrosante grave, politrauma, queimaduras graves, complicações cirúrgicas, entre outras, pacientes com mais de 7 dias de inanição pós-operatória, pacientes com desnutrição crônica ou pacientes com fístula enterocutânea que precisam de um descanso intestinal prolongado. Já como contraindicações absolutas à nutrição parenteral, nós temos os pacientes que são aptos a receber nutrição oral ou enteral. Nós temos também pacientes com previsão de jejum menor do que 5 dias ou em casos terminais. Em algumas situações, como no choque e na insuficiência respiratória, o paciente deve ser estabilizado até que seja instituída a terapia nutricional. As vias de acesso venoso para a nutrição parenteral são divididas em vias centrais e vias periféricas. A nutrição parenteral central é caracterizada pelo acesso em uma veia central, na qual a extremidade distal do catéter localiza-se na veia cava superior ou no átrio direito do paciente. Os locais de punção venosa mais comuns para esse tipo de acesso são as veias subclave e jugular. A nutrição parenteral periférica caracteriza-se pela via de acesso, na qual a extremidade distal do catéter fica fora das veias centrais, e os locais de inserção mais comuns desse tipo de acesso são as veias basílica e cefálica. Cada uma dessas vias tem suas vantagens e desvantagens. As vias de acesso venoso central têm como vantagens a capacidade de administração de todos os nutrientes, por isso também sendo chamada de via parenteral total, uma menor restrição das substâncias a serem utilizadas quanto à osmolaridade e pH, e uma maior durabilidade do acesso. E tem como desvantagens o maior custo, menor disponibilidade, o maior risco de complicações e a necessidade de uma técnica mais complexa ou do uso de ultrassom. O acesso venoso periférico tem como vantagens o menor custo, maior disponibilidade e a possibilidade de ser utilizado como suplementação da nutrição enteral. Tem como desvantagens a maior incidência de tromboflebite, maior restrição das substâncias e a necessidade de troca do local a cada 72 horas. Uma outra opção para nutrição parenteral são os catéteres venosos centrais inseridos perifericamente, que, apesar de serem inseridos em veias do braço, têm sua extremidade distal localizada na veia cava superior ou no átrio direito do paciente. Eles têm como vantagem um menor risco de complicações comparado ao acesso venoso central e uma possibilidade de um uso prolongado, com menores restrições comparado ao acesso periférico. E tem como desvantagens a necessidade de um maior tempo e equipe para ser realizado, não sendo viável em situações de emergência. Bom, apesar de o uso da nutrição parenteral total ser frequente e benéfico, existem consequências e complicações negativas que precisamos conhecer e considerá-las. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que essas complicações podem ser evitadas, ou pelo menos rapidamente tratadas, se fizermos uma monitorização adequada do paciente. É sempre importante uma avaliação cuidadosa, tanto do balanço hídrico, quanto de distúrbios hidroeletrolíticos, níveis glicêmicos e lipídicos. Algumas das principais complicações são infecção de corrente sanguínea, hiperglicemia, síndrome de realimentação, que é uma das consequências mais graves e dramáticas da nutrição parenteral total inadequada, hipertrigliceridemia, sobrecarga de volume e disfunção do metabolismo ósseo. No caso, a principal vai ser o retorno gradual, né? Então, para a dieta integral, depois oral. Em alguns casos, exponencialmente, pode haver retorno para a dieta oral diretamente. No caso, principalmente se o paciente tiver uma rápida resposta progressiva, né? Então, passa de parenteral para oral sem passar para oral. No resto, na maioria dos casos, a passagem é da parenteral para enteral para oral. E qual é o critério principal para você definir se o paciente vai poder fazer uma dieta mais sair da dieta parenteral, né? Fazer uma dieta mais parecida com a dieta humana. É justamente quando a doença de base que leva ele a fazer
fazer a dieta parenteral, se resolve com o tratamento. Então, se o paciente é séptico, está tendo uma resposta, se ele voltou ao nível de consciência, ele pode fazer esse retorno da dieta, né? Aí a substituição ela deve ser gradual e progressiva. E quando o paciente ele consegue ter uma tolerância de 60%, né, segundo o fundamento de cirurgia digestiva, por via enteral e oral já é o corte para alimentar normalmente, né? Aí a indicação de fazer enteral é mais comum você fazer a passagem de parenteral para enteral. E no caso, a dieta oral ela é preferida depois da enteral, mas ela pode ser feita, como eu falei anteriormente, direto se o paciente tiver uma resposta brusca e sustentada. Obrigado.